E se eu te dissesse que a arma mais destrutiva contra a ilusão do ego grandioso não é o confronto, mas a ausência total de som? Estamos falando de um colapso psíquico tão violento que desintegra a fundação de quem se alimenta da sua energia vital, um movimento de retirada que é, paradoxalmente, a estratégia de ataque mais eficaz. Ninguém te ensina isso. A psicologia popular ignora o poder arquetípico do não engajamento, preferindo o duelo direto no campo minado da emoção reativa. A maioria ignora que a verdadeira batalha não está no palco onde o narcisista busca a luz, e sim no vazio que você cria ao apagar o holofote que o sustenta. Fique até o final, porque nos últimos 90 segundos eu vou te entregar a frase exata que, se dita, ou melhor, se não dita, no momento preciso da pressão, cimenta o seu campo energético contra qualquer tentativa de retorno ou manipulação do agressor. Carl Jung nos alertou. A sombra que projetamos no outro é a chave para a nossa própria prisão, e estudaremos o que ele chamava de mecanismo de projeção reversa, a quebra alquímica do espelho narcísico que reflete apenas a vaidade do outro. E sim, um desses padrões destrutivos está agindo na sua vida agora mesmo, drenando sua força vital e roubando sua capacidade de individuação. Quando eu revelar a natureza exata do silêncio alquímico, você vai entender por que toda a sua estratégia de defesa falhou até hoje, porque você estava lutando na dimensão errada. Hoje você vai descobrir a revelação do campo de batalha interior que define a dinâmica entre o empata e o manipulador. As 3 estratégias de neutralização energética baseadas no princípio da indiferença psíquica e da retirada da projeção, e o método definitivo para forçar o ego fraturado do agressor a buscar a sua própria sombra, deixando você em paz. Ao final deste vídeo, vou revelar o arquétipo exato que o narcisista teme mais do que a própria morte, a figura da totalidade que ele jamais conseguirá imitar. O que estamos prestes a desvendar não é uma técnica superficial de comunicação, nem um mero distanciamento, mas um processo profundo de alquimia da alma. É a transformação do chumbo da reação emocional na indiferença fria e pura do ouro do si mesmo. A dinâmica entre o empata e o narcisista é a representação viva de um complexo arquetípico primordial, o encontro entre a fome insaciável e a fonte inesgotável. O narcisista, em termos junguianos, vive sob a tirania de sua persona inflada, uma máscara construída com materiais frágeis da admiração externa. É uma casca brilhante, mas que esconde um vazio abissal no centro, a ausência de um si mesmo coeso. Esta ausência gera uma necessidade constante de energia psíquica externa, o que Jung chamaria de suprimento, ou, de forma mais crua, o tributo que o mundo deve pagar à sua grandiosidade ilusória. O empata, por sua vez, é a antítese, alguém cuja principal característica é a permeabilidade da fronteira entre o eu e o outro, a capacidade de absorver e ressoar com a dor do mundo, muitas vezes confundindo essa dor com a sua própria responsabilidade de cura. O ciclo de abuso se perpetua porque o empata projeta no narcisista o arquétipo do ferido que precisa ser salvo, a criança abandonada que reside na sombra de ambos. O narcisista, de forma inconsciente, projeta no empata a sua própria sombra, o seu aspecto de dependência, de fragilidade e de humanidade defeituosa. Quando o empata tenta curar ou confrontar o narcisista, ele está de fato tentando curar a sua própria ferida através do espelho do outro. É uma guerra perdida antes de começar, pois ao reagir, o empata valida a existência do ego narcísico. Cada lágrima, cada súplica, cada explosão de raiva, cada tentativa de explicação lógica é um jorro de energia vital que alimenta a ilusão do opressor. É o combustível que mantém a persona brilhando e a sombra bem escondida. A chave, então, não reside no que você diz,
mas no que você retira. O silêncio do empata não é passividade, é uma ação radical de retirada energética. Pense na relação como um cabo de guerra. Enquanto você puxa de volta, você está gastando força e o outro está ganhando validação pelo esforço que faz você gastar. O silêncio é soltar a corda. O silêncio é a indiferença. E a indiferença é o único antídoto químico capaz de dissolver a vaidade. Chamamos isso de a neutralização alquímica. Na alquimia, para que ocorra a transformação, o material deve ser submetido a um processo de putrefação, ou nigredo. A nigredo é a fase negra, o estágio onde a matéria original se decompõe para que o novo possa emergir. O ego narcísico é tão dependente da reação externa que, quando essa reação cessa, ele entra em sua própria nigredo forçada. Ele precisa de um espelho que reflita a sua imagem grandiosa. O empata, ao se calar e, mais importante, ao se tornar psiquicamente vazio para o narcisista, retira o espelho. O narcisista olha para o lugar onde deveria estar o seu reflexo e encontra o nada. O vácuo. Esta ausência de retorno é o que fratura o ego. Não é a crítica, pois a crítica é apenas uma forma diferente de atenção. É o vazio. Poucos entendem a profundidade desse vácuo. Quando o narcisista se depara com o silêncio, ele não vê apenas uma pessoa calada. Ele vê a dissolução de sua própria realidade construída. O ego dele é como um castelo de areia que só se mantém de pé sob a pressão constante da maré de validação. O silêncio é a maré se retirando subitamente, revelando a fundação frágil e arenosa. O que acontece em seguida é o que chamamos de perda de controle. A perda de controle não é apenas raiva ou explosão. É um terror existencial. O narcisista perde o controle porque perdeu o terreno que lhe garantia a ilusão de poder. Ele tentará de tudo para forçar o empata a sair do silêncio. Ele usará a atração, a sedução, a vitimização, a ameaça e, finalmente, a raiva destrutiva. Mas se o empata mantiver a sua postura de indiferença psíquica, de não resposta energética, ele estará ativando um mecanismo de autocolapso no outro. Aqui entramos nas 3 estratégias da indiferença psíquica, o mapa para a individuação do empata em face da sombra do outro. A primeira estratégia é a reversão da projeção. O empata precisa urgentemente resgatar o ouro psíquico que ele depositou no narcisista. O que o empata admira no narcisista, a suposta força, o charme, a ousadia, é, na verdade, um potencial não vivido dentro de si mesmo. O que o empata odeia no narcisista, a crueldade, a falsidade, a manipulação, é a sua própria sombra reprimida que precisa ser conscientizada. O silêncio aqui é a ferramenta de introspecção. Ao invés de usar a energia para reagir ao drama externo, o empata deve canalizá-la para o seu interior, perguntando: o que essa pessoa está fazendo que eu preciso reconhecer, aceitar e integrar em mim, seja como virtude ou como defeito? Carl Jung insistia que a individuação, o processo de se tornar um ser inteiro, um si mesmo, exige a confrontação com a sombra. O narcisista jamais fará isso, pois seu ego é frágil demais para suportar a visão de sua própria escuridão. O empata, ao reverter a projeção, rouba o poder que o narcisista usava contra ele. O silêncio é o processo de costura e cura interna, onde o empata deixa de ser um espelho reativo e se torna um farol autossuficiente. O narcisista perde o controle porque o espelho parou de funcionar. Ele não consegue mais ver a sua própria imagem através dos olhos do empata. A segunda estratégia é a retirada do investimento emocional. Esta é a fase da separação energética, que pode ocorrer mesmo que as pessoas ainda compartilhem o mesmo espaço físico. É a arte de habitar o próprio recipiente hermético. O empata deve parar de alimentar a esperança ilusória
de que o narcisista mudará. Esta esperança é o último laço energético, a última linha de suprimento. O silêncio é, portanto, a morte da esperança ilusória e o nascimento da aceitação da realidade. O narcisista opera por meio de anzóis emocionais. Culpa, pena, medo e promessas vazias, os chamados hoovering ou sugadores de volta. Se o empata reage à culpa, o narcisista vence. Se ele responde à raiva, o narcisista é validado. A retirada do investimento emocional significa que, internamente, o empata já se divorciou daquele drama. O silêncio, neste contexto, não é apenas não falar, mas é não sentir a obrigação de responder, de explicar, de justificar. É a indiferença fria da montanha. O narcisista tentará forçar o empata a sentir algo, qualquer coisa, pois a dor ou a raiva do empata são prova de que ele ainda se importa, de que o jogo ainda está de pé. Quando o narcisista confronta o silêncio, ele confronta a ausência de sua própria importância. Isso é devastador para o ego inflado. É neste momento que a sombra do narcisista começa a emergir em formas descontroladas, pois a máscara está derretendo. Eles se tornam mais erráticos, mais agressivos, mais desesperados, porque o sistema de controle que os mantinha coesos falhou. A terceira estratégia é a fixação no si mesmo. Esta é a fase da rubedo, a vermelhidão da alquimia, onde o novo ser, o self integrado, emerge. O silêncio do empata se transforma em presença silenciosa e poderosa. O empata não está mais fugindo, mas sim ancorado na totalidade de sua própria essência. A fixação no si mesmo exige que o empata defina e defenda as fronteiras psíquicas com uma clareza absoluta. O narcisista odeia fronteiras, pois elas limitam o seu acesso à energia. O silêncio, aqui, é a fronteira. É o não verbal. É a energia que diz: meu centro não está disponível para você, seu teatro não me move, sua dor não me pertence, e sua projeção não é minha realidade. A grande confusão é achar que o silêncio é fraqueza. Jung nos ensinou que o verdadeiro poder reside na capacidade de suportar a tensão dos opostos sem ceder à polarização. O silêncio do empata é a força silenciosa que suporta a pressão do ataque narcísico sem se desintegrar. É a maturidade que reconhece que o sofrimento do outro é o caminho de individuação dele e não responsabilidade do empata. O narcisista tenta quebrar o silêncio com bombardeios de amor ilusórios, com ameaças veladas ou com a manipulação da imagem pública. Mas o empata, fixado no seu si mesmo, vê essas táticas como a dança desesperada de uma marionete que perdeu o seu titereiro. A resposta do empata é a não-ação, o conceito oriental adaptado à psicologia profunda. Deixe o drama cair no chão. Não o pegue, não o comente, apenas observe. O colapso do narcisista frente ao silêncio é um espetáculo lamentável e ao mesmo tempo necessário para a sua possível, embora improvável, cura ou, no mínimo, para o seu afastamento. Quando o narcisista percebe que o seu suprimento primário se tornou uma parede de indiferença, o seu ego grandioso, que era a sua única forma de identidade, começa a se fragmentar. Eles não sabem como existir sem o reflexo. É um retorno ao caos primordial, ao medo de ser nada. Eles intensificarão a busca por novas fontes de energia, o que garante o afastamento do empata. A prioridade deles será substituir o espelho quebrado e não consertá-lo. Este é o momento crucial de vitória para o empata. O silêncio funcionou não porque feriu o outro, mas porque protegeu si mesmo. O empata deve entender que a sua maior virtude, a empatia, é também o seu ponto de vulnerabilidade mais explorado. A chave para a sobrevivência psíquica é a empatia seletiva. Você pode sentir a dor do outro, mas você não precisa absorvê-la.
muito menos se responsabilizar por ela. O silêncio é a peneira que separa o que é seu do que é projeção alheia. A jornada do empata, ao usar o silêncio, é o caminho do herói que finalmente decide parar de lutar contra o dragão externo e, em vez disso, doma o dragão interno. O silêncio força o empata a confrontar a sua própria sombra de carência, de necessidade de ser aceito, de medo de ser cruel. Ao aceitar a sua própria capacidade de dizer não e de ser indiferente à dor fabricada, o empata integra a sua própria agressividade de forma saudável, parando de terceirizá-la para o narcisista. É importante ressaltar que este silêncio não é vingança nem punição. A vingança é uma forma de engajamento que ainda alimenta o laço energético. O silêncio é a libertação. É o reconhecimento de que o outro é um ser incompleto que busca a totalidade na alma do outro e que essa busca é destrutiva. O empata se retira para salvar a sua própria alma, não para consertar a do outro. O que o narcisista mais teme, mais do que a própria morte física, é a morte da sua persona, a exposição do vazio de seu ser, e é o silêncio, a ausência de plateia, que orquestra essa morte. A profundidade de Carl Jung nos guia para entender que o conflito com o narcisista é, em última instância, uma lição não aprendida sobre fronteiras psíquicas e a diferenciação entre o eu e o não-eu. O narcisista é um mestre da fusão. Ele tenta dissolver as fronteiras do empata para poder habitar o seu espaço psíquico. O silêncio é o muro de cristal, invisível, mas impenetrável. Quando o narcisista tenta o último ataque de manipulação, a última tentativa de hoovering, a sua resposta silenciosa e interna deve ser a imagem de um recipiente selado. Nada entra, nada sai. Não há porosidade. A retirada de energia deve ser completa. Não se trata apenas de não responder mensagens, mas de não sentir a urgência de checar o que eles estão fazendo, de não permitir que a lembrança deles ocupe a sua energia cognitiva. Isso é o que chamamos de limpeza do campo arquetípico. Você está limpando o espaço mental para que os seus próprios arquétipos de poder, o sábio, o soberano, o inocente, agora saudável, possam se manifestar, e não apenas o arquétipo do mártir. O narcisista, ao longo do tempo, foi transformando o empata no mártir, aquele que sacrifica a si mesmo pela salvação de um ego impossível de salvar. O silêncio é o fim do martírio. É o momento em que o empata reivindica o seu papel de mago, aquele que domina a alquimia das transformações interiores. Vamos nos aprofundar na mecânica interna do colapso. O ego narcísico é uma estrutura extremamente frágil, pois não foi construído sobre a realidade, mas sobre a admiração projetada. Quando a admiração cessa e o silêncio se instala, a estrutura começa a vibrar. É como retirar a sustentação de uma ponte que já estava comprometida. O primeiro sintoma da perda de controle do narcisista é a intensificação das táticas de perseguição. Eles se tornam obcecados em quebrar o silêncio. Podem se vitimizar ao extremo, tentando ativar a empatia do alvo. Estou doente, vou morrer, você é cruel. Se o empata reage, mesmo com pena, ele perdeu. A pena é uma forma sutil, mas poderosa de validação. O silêncio aqui é a sabedoria que reconhece a diferença entre a dor real e a dor instrumentalizada. Em seguida vem a raiva narcísica, o ataque frontal. Eles tentarão desvalorizar, humilhar e atacar a sua identidade. Este é o momento em que a sombra deles está totalmente exposta, mas ainda projetada em você. Eles o acusarão de ser frio, egoísta, insensível, precisamente aquilo que eles são, mas que não conseguem ver em si mesmos. Se o empata tenta se defender, ele se engaja na batalha e fornece o suprimento. O silêncio, neste ponto, é a armadura de diamante que reflete a projeção de volta para o emissor. O narcisista se afoga na sua própria bile, pois não encontra onde descarregar a toxina.
A terceira e crucial etapa do colapso é o desespero e a busca por um novo espelho. A maioria dos narcisistas não consegue suportar a dor do si mesmo fragmentado por muito tempo. Eles procurarão freneticamente por uma nova fonte de suprimento. O silêncio do empata deve ser mantido firme até que o narcisista se convença, no nível mais profundo de sua psique, de que o empata é um objeto esgotado, ou, mais precisamente, um objeto que deixou de ser um objeto para se tornar um ser. O empata deve usar o silêncio para cultivar o que Jung chamava de a função transcendente, o processo que une o consciente e o inconsciente. Esta é a verdadeira cura. Não se trata de negar o trauma, mas de integrá-lo. O silêncio se torna um espaço sagrado de processamento, onde o ruído externo não pode mais invadir. A sociedade nos ensina que o silêncio é conformidade, que é passividade. Mas no reino da psicologia profunda, o silêncio é a afirmação mais forte do si mesmo. É a recusa em participar de uma narrativa que não serve mais ao seu crescimento. É a declaração de independência da alma. O que acontece quando o narcisista perde o controle é a manifestação caótica da sombra. O narcisista, que sempre se esforçou para parecer perfeito, poderoso e controlável, começa a exibir a sua verdadeira vulnerabilidade tóxica. Mas essa vulnerabilidade não deve ser confundida com humanidade. É a vulnerabilidade da criança que exige atenção, não a humildade do adulto que busca a responsabilidade. O empata, ao observar isso em silêncio e sem reação, testemunha o fim da ilusão. O poder do empata não está na capacidade de sentir, mas na capacidade de escolher a quem ele doa o seu sentir. E o silêncio é a escolha de reter a energia para si mesmo. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Lembre-se sempre da regra de ouro. O narcisista precisa de uma resposta para provar que existe. O seu silêncio prova que você existe, independentemente dele. O silêncio, como ato de individuação, é a mais alta forma de desprendimento. Você está desapegando-se não apenas do agressor, mas da sua própria identidade de vítima ou salvador. O silêncio permite que essas antigas personas se dissolvam, dando lugar ao si mesmo autêntico. Este processo pode ser doloroso, pois o empata pode sentir um luto pela perda da esperança e da ilusão que mantinha a relação. O silêncio também deve ser aplicado ao ruído interno de autopunição e autoquestionamento que o narcisista instalou. A mente do empata precisa ser vedada contra as vozes internalizadas de crítica e dúvida. O silêncio deve começar internamente, a quietude da mente que rejeita as narrativas tóxicas. Se você não está em silêncio dentro de você, você não será capaz de projetar o silêncio externo. A técnica do silêncio é eficaz, porque ela opera na única linguagem que o narcisista compreende no nível inconsciente: a perda de controle e a ameaça de aniquilação do ego. O narcisista não tem a capacidade de processar a rejeição de forma saudável, pois ela ativa a ferida primária do abandono. O silêncio é a rejeição definitiva, fria e sem apelo. A cada dia de silêncio sustentado, o empata retoma um pedaço de sua alma. É um ato de resgate psíquico. O último passo na jornada da indiferença psíquica é a transmutação do silêncio em sabedoria. O empata não apenas se cala, mas usa o espaço criado para preenchê-lo com a sua própria luz, com a sua própria arte, com a sua própria vida. O narcisista pode tentar de tudo para chamar a atenção, mas quando percebe que a vida do empata está florescendo sem a sua presença, a sua derrota é final.
A felicidade autêntica e silenciosa do empata é o espelho mais terrível que o ego narcísico pode encarar. O silêncio do empata, na verdade, não quebra apenas o ego do narcisista. Ele quebra o laço kármico, o ciclo de repetição traumática. Você está reescrevendo a sua história arquetípica, passando da figura do sacrificado para a figura do alquimista. Ao final desta jornada de individuação, o empata se torna um arquétipo de poder em si mesmo, o guardião da fronteira. Ele não precisa gritar para ser ouvido, sua presença é a sua palavra. E, finalmente, chegamos à revelação final, o arquétipo que o narcisista teme mais do que a própria morte. O narcisista, que é a personificação de um ego inflado e incompleto, teme a totalidade. O arquétipo mais temido é o si mesmo integrado, a figura da pessoa completa. O narcisista teme o arquétipo do ancião sábio ou da velha sábia, pois estas figuras representam a sabedoria que não pode ser manipulada, a autoridade que não precisa de validação externa. Eles temem a figura que vê através da persona e não reage à sombra projetada. O guardião, o sábio, o si mesmo, é a única coisa que eles não podem imitar e que, pelo seu silêncio e sua indiferença, os força a encarar o abismo de sua própria incompletude. A indiferença psíquica é a mais alta forma de força. Ela não se manifesta na violência, mas na ausência de resposta à violência. É o reconhecimento de que a energia que você retém é a energia que você ganha. O empata, ao se calar, não está perdendo a voz. Está encontrando a voz de sua alma, o som que ressoa com a verdade interior. E essa verdade não precisa de confirmação externa. O silêncio é a sua soberania. Este caminho, embora libertador, exige uma disciplina feroz. A tentação de reagir, de se justificar, de tentar fazer o outro entender, é o último suspiro da velha dinâmica. Use o silêncio como sua oração, como seu ritual de individuação. Que este silêncio alquímico seja a sua declaração de independência. Que a ausência de sua reação seja o combustível para a sua própria transformação. A sua alma é seu único templo. Guarde-o. Que você possa fechar os olhos e perceber que o verdadeiro poder reside na sua capacidade de escolher o seu campo de batalha e que o campo mais sagrado é o seu próprio interior, onde o silêncio é o seu escudo mais forte. Se este mergulho na psicologia profunda de Jung ressoou com a sua jornada, se o silêncio finalmente parece ser menos um vazio e mais um refúgio, não guarde esta revelação apenas para si. Curta este vídeo para cimentar esta energia de libertação no seu campo. Comente abaixo, usando uma única palavra, o que o silêncio representa para você agora: soberania, força, paz ou verdade. Compartilhe com alguém que ainda está puxando a corda no cabo de guerra. E, acima de tudo, inscreva-se neste canal para continuar a jornada de descobrimento e transformação do si mesmo, pois a busca pela totalidade é a única aventura que vale a pena ser vivida. Que a sua luz silenciosa ilumine o seu próprio caminho. A jornada do empata rumo à soberania exige uma compreensão detalhada do mecanismo da sombra. Não apenas a sombra projetada pelo narcisista, mas a própria sombra do empata. Este é um trabalho interno, solitário e fundamental. O silêncio, que iniciamos como uma tática de retirada energética, deve evoluir para uma condição de ser. Ele se torna o solo fértil onde a sombra do empata pode ser finalmente integrada sem o ruído distrativo do drama externo. O empata muitas vezes carrega a sombra da codependência, a necessidade de ser necessário, de ser o curador, de ser o bom. Essa necessidade é a porta de entrada para a exploração narcísica. O silêncio forçado pelo distanciamento do narcisista expõe essa carência.
Quando não há mais ninguém para salvar, o empata é forçado a olhar para o seu próprio vazio, para a sua própria ferida de abandono que ele tentava curar, ironicamente, curando o outro. A integração da sombra do empata passa pela aceitação do seu próprio potencial destrutivo, de sua capacidade de raiva justa, de seu direito ao egoísmo saudável. O silêncio permite que essa raiva não seja reativa, mas sim transformadora, canalizada para a construção de fronteiras intransponíveis. A raiva que nasce do si mesmo não é destrutiva para o outro, mas construtiva para o eu. Ela é a energia que diz: até aqui e não mais. O narcisista, ao perceber que o empata está em processo de individuação, tentará ataques mais sofisticados, buscando ferir a nova identidade que está emergindo. Ele pode usar difamação, a criação de uma narrativa pública de que o empata é o abusador, o instável, o frio. Aqui, o silêncio se torna a prova inabalável da maturidade psíquica. Reagir a fofocas ou mentiras públicas é conceder poder ao agressor sobre sua reputação. A verdade intrínseca do si mesmo não precisa de defesa verbal. Ela irradia. Jung falava sobre a função da imagem e do símbolo. O empata deve criar um novo símbolo de si mesmo, o do recipiente. O recipiente é sólido, definido e capaz de conter. Ele não vaza energia, ele não se contamina. O silêncio é a cera que sela esse recipiente contra a intrusão psíquica. O narcisista perde o controle porque ele perde a sua capacidade de ser o único autor da narrativa. Enquanto o empata reage, ele está editando o roteiro do narcisista. Quando o empata se cala, ele retira o seu personagem da peça. O narcisista fica sozinho no palco, falando para o vazio, e o drama se torna ridículo, insustentável. A plateia interna e externa começa a se dispersar. A retirada da projeção do empata sobre o narcisista é a retirada do arquétipo do mago sombrio ou do Deus. O narcisista é apenas um ser humano assustado, vivendo sob a tirania de um complexo de inferioridade mascarado. O empata, ao silenciar, vê o narcisista como ele realmente é, pequeno, frágil e patético em sua busca incessante por energia. Essa visão, desprovida de emoção e de julgamento, é a verdadeira indiferença. Não é ódio. O ódio ainda é engajamento. É a constatação clínica, a aceitação da patologia do outro sem a necessidade de ser a sua vítima. A arte de não reagir é a arte de dominar o tempo psíquico. O narcisista opera na urgência, no agora, na emoção do momento. O empata soberano opera no tempo da eternidade, no tempo da reflexão e da não necessidade. O silêncio quebra o ciclo de urgência e frustra a necessidade de gratificação imediata do ego agressor. A longo prazo, o silêncio do empata força o narcisista a enfrentar o que está por baixo da sua máscara. A ausência de suprimento externo pode levar a uma espiral de descompensação. Não é responsabilidade do empata, mas é o preço que a patologia paga pela sua falta de autoconsciência. Em alguns casos raros, a dor da desintegração pode forçar o narcisista a procurar ajuda, a olhar para dentro, mas, na maioria dos casos, ele simplesmente encontrará um novo espelho mais maleável. A vitória do empata, no entanto, é interna e inegociável. A vitória é a recuperação do seu poder arquetípico, a reintegração da sua alma. O silêncio se torna a sua bússola. É vital que o empata perceba que o silêncio não é uma prisão, mas um portal. É o portal para a criatividade e para a plenitude, a energia que era gasta na reação, na tentativa de explicar o inexplicável e de curar o incurável. Agora se volta para a criação da vida autêntica do empata. O narcisista representa a estagnação, a repetição do mesmo padrão. O empata, ao se calar, representa o movimento, a evolução, a ruptura do ciclo. O silêncio é dinâmico, não estático.
É a força silenciosa da natureza que destrói o que não serve mais para construir algo novo. A metáfora do deserto é poderosa aqui. O narcisista precisa do oásis da sua emoção para sobreviver. O empata, ao se transformar em deserto, força o agressor a morrer de sede ou a buscar água em outro lugar. O deserto é hostil à vida superficial, mas é o lugar onde a alma encontra a sua verdadeira profundidade e o seu si mesmo. O empata deve se conscientizar de que cada palavra não dita, cada explicação não dada, cada confronto evitado é uma semente plantada no jardim de sua própria paz. O narcisista tentará induzir a fala, a reação, a quebra do silêncio, pois a sua vida depende disso. O empata deve resistir a essa tentação como se fosse a tentação do diabo, a promessa de alívio momentâneo em troca da escravidão eterna. A técnica da indiferença sagrada é a ferramenta suprema da autonomia. Ela exige que o empata desenvolva a capacidade de ver a manipulação como um teatro mal ensaiado, sem dar qualquer peso emocional à performance. É ver o ator e não o papel. É ver a fragilidade por trás da grandiosidade. Essa indiferença é sagrada porque protege o que é divino no empata, a sua essência, a sua capacidade de amar e de sentir de forma genuína. Não é uma negação do sentimento, mas a proteção do sentimento contra a profanação. Jung nos ensinou que o processo de individuação é a diferenciação do indivíduo, da massa e do complexo. O empata deve se diferenciar do complexo narcisista empata, que é uma unidade doentia. O silêncio é a faca cirúrgica que corta esse laço, permitindo que cada um siga o seu próprio destino. Quando o narcisista perde o controle, ele projeta o caos. O empata deve ser o centro de ordem em meio a esse caos. O silêncio é a ordem, é a recusa em participar da desordem emocional. É fundamental que o empata pare de buscar fechamento ou entendimento do narcisista. O narcisista não pode dar fechamento, porque o seu ego é uma ferida aberta. O fechamento deve ser auto-administrado. O silêncio é o seu fechamento. É a sua declaração final de que o livro foi escrito e a página virada, sem a necessidade da aprovação ou da última palavra do outro. A liberdade que advém do silêncio é a liberdade de ser o autor da própria vida. O empata deixa de ser um personagem coadjuvante no drama do narcisista e assume o papel principal em sua própria epopeia. O que se segue à perda de controle do narcisista é, muitas vezes, a sua remoção física e energética da vida do empata. É a lei da natureza psíquica. O que não é nutrido, atrofia. O ego narcísico, sem o suprimento, atrofia e busca outro lugar para se alimentar. O empata deve então usar o silêncio para ouvir a voz de sua própria intuição, a voz sutil do si mesmo, que foi abafada pelo ruído do conflito. O silêncio exterior amplifica a sabedoria interior. Neste caminho, muitos empates caem na armadilha da culpa, pensando que o silêncio é cruel. Mas a verdadeira crueldade é a autonegligência. É permitir que a sua alma seja esvaziada em um poço sem fundo. O silêncio é o ato supremo de autopreservação, que é a primeira virtude da alma. O narcisista tentará usar as pessoas ao redor, os chamados macacos voadores, para quebrar o seu silêncio, enviando mensagens, intermediários, tentando induzir o empata a se defender. O empata deve estender o seu silêncio para todas as extensões do complexo narcísico. O silêncio total é a única resposta que desarma o sistema. A desintegração do ego narcísico frente ao silêncio é um processo lento, mas inevitável. Eles se sentem invisíveis, e para quem vive apenas na aparência, ser invisível é a aniquilação. O empata não deve se iludir pensando que o narcisista vai implorar por perdão ou ter uma epifania. O objetivo do silêncio não é a conversão do agressor,
mas a libertação do cativo. O foco deve permanecer inflexivelmente no si mesmo. O silêncio do empata deve ser visto como um ritual de passagem, a transformação da crisálida na borboleta. É um período de introspecção forçada, mas profundamente necessária, para emergir com asas de força e autonomia. A soberania do empata é a sua capacidade de ser completo em si mesmo. O narcisista precisa da metade do empata para se sentir inteiro. O silêncio é a declaração de que o empata está inteiro e não precisa de validação para fechar o seu círculo. É a diferença entre reagir ao medo e agir a partir da coragem. O silêncio é o ato de coragem que recusa o medo e a submissão. O narcisista manipula a realidade, criando uma névoa de confusão. O silêncio é a clareza. É o sol que dissipa a névoa, revelando a realidade nua e crua. Aquele que se cala não está fugindo, está se retirando para um lugar de força inabalável. O narcisista perde o controle porque a sua fonte de energia secou. E sem energia, o ego inflado murcha. O empata deve abraçar a sua nova identidade, não mais o espelho, mas o farol. O farol não persegue os navios que se perdem, ele apenas emite luz de forma constante, guiando aqueles que querem ser guiados e permitindo que aqueles que preferem o naufrágio sigam o seu destino. O silêncio é a fundação da nova vida. É a garantia de que o empata não construirá seu futuro sobre as areias movediças da patologia alheia. A alquimia da indiferença exige paciência. A virtude de suportar o fogo sem ser consumido. O fogo do ataque narcísico tentará consumir o empata, mas o silêncio é a água fria que apaga essas chamas. O silêncio se torna a meditação diária, o lembrete constante de quem o empata escolhe ser. A cada tentativa de engajamento do narcisista, o empata deve retornar ao seu centro silencioso, reforçando a muralha psíquica. É a arte de negar o drama, sem negar a realidade da dor que foi infligida. O empata reconhece a dor, processa-a internamente, mas recusa-se a exibi-la para o consumo do agressor. A dor é privada, a cura é soberana. O ciclo vicioso só se quebra quando o empata se torna imprevisível para o narcisista. E nada é mais imprevisível para um agressor que busca reação do que a total ausência dela. O silêncio é o enigma que eles não conseguem resolver e que, portanto, os repele. O empata deve cultivar a imagem do arquétipo do eremita, aquele que se retira para a caverna para encontrar a luz interior. O eremita é autossuficiente. Sua lanterna não depende da luz do mundo. O silêncio é a caverna, o lugar de gestação do si mesmo. Ao se libertar da dinâmica narcísica, o empata libera uma quantidade imensa de energia criativa que estava represada. Essa energia é o verdadeiro tesouro, o ouro alquímico que foi resgatado. O poder do não engajamento é o reconhecimento de que a sua paz vale mais do que qualquer explicação, qualquer vitória verbal, qualquer satisfação momentânea de provar o seu ponto. O ponto do empata é a sua própria existência pacífica e inabalável. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de tudo o que importa. O eu, a alma, a individuação. É o som do si mesmo se afirmando contra o barulho do complexo. O trabalho do empata agora é consolidar essa nova estrutura. O silêncio inicial, que era reativo à presença do narcisista, deve se transformar em um silêncio proativo, que é a base da sua nova personalidade. A cura final não reside em esquecer, mas em transformar a memória do trauma em sabedoria e fortaleza. O silêncio é o guardião dessa sabedoria. A indiferença psíquica é a mais alta forma de desapego. O empata desapega-se do resultado, do que o narcisista pensa, sente ou faz. O único apego permitido é ao seu próprio caminho de crescimento. O narcisista não suporta a indiferença porque ela nega a sua centralidade no universo.
O silêncio do empata o coloca em seu devido lugar, à periferia. O empata retorna ao centro. O empata, ao se calar, está dizendo ao universo: eu sou inteiro. Eu não preciso de mais nada para me completar. Esta é a afirmação arquetípica de que a jornada de individuação foi iniciada e será completada. O narcisista fica para trás na poeira da sua própria ilusão. A arte de viver em silêncio soberano é a arte de viver sem a necessidade de performance. O narcisista é uma performance constante. O empata silencioso é a autenticidade inquestionável. O preço da liberdade é a coragem de ser mal compreendido pelo mundo, de ser chamado de frio ou egoísta pelo agressor e seus aliados. O empata deve aceitar esse rótulo externo para preservar a sua verdade interna. O silêncio é a sua aceitação da sua nova e poderosa verdade. O verdadeiro colapso do narcisista não é a raiva, mas a resignação. O momento em que eles percebem que o empata se foi para sempre, não fisicamente, mas psiquicamente. O silêncio se torna eterno e a busca por suprimento se redireciona. O empata deve se tornar a personificação do inflexível. O silêncio deve ser a rocha contra a qual as ondas de manipulação se quebram. A transmutação do chumbo para o ouro é a passagem da reatividade para a serenidade. O silêncio é o forno alquímico onde essa transmutação ocorre. A nova jornada do empata é marcada pela leveza, pela ausência do peso do drama alheio. O silêncio é a leveza. É o ar que o empata respira após ter se afogado por tanto tempo na toxicidade. Este não é o fim da história, mas o início da verdadeira história do empata. A história contada pela alma e não pelo trauma. A história daquele que encontrou a sua voz mais poderosa na ausência de som. O som do si mesmo que finalmente ecoa na vastidão do universo interior. Abrace a sua caverna de silêncio, ela é o seu santuário. Aprofundando a visão do campo arquetípico, percebemos que o narcisista não apenas projeta a sombra, mas também projeta o ânimos ou anima não desenvolvido. O empata, ao reagir emocionalmente, está preenchendo o vazio da alma do narcisista. O silêncio é a recusa em ser o parceiro na dança da incompletude. É o reconhecimento de que o narcisista precisa de seu próprio processo de individuação, e o empata não pode fazê-lo por ele. O silêncio se torna o espelho quebrado de que falamos antes. Mas agora, o empata deve garantir que o novo espelho que ele carrega, que é o seu próprio si mesmo, reflita apenas a sua própria verdade, e não a distorção do outro. O silêncio protege a pureza do reflexo. O preço da não-reação pode ser alto no curto prazo. Pode haver momentos de dúvida, de solidão e de intensa pressão. O narcisista pode recorrer a táticas de guerra psíquica extremas. É aqui que a fixação no si mesmo deve ser absoluta. A dúvida é o inimigo interno que o narcisista explora. O silêncio é a certeza de quem você é. O empata deve se lembrar que o narcisista só tem poder sobre aquilo que o empata não conscientizou em si mesmo. O silêncio é a luz da consciência que ilumina os cantos escuros da sombra do empata, integrando-a e, assim, tornando o empata imune. A soberania do silêncio é uma questão de higiene psíquica. Você está se desintoxicando. O processo de desintoxicação pode ser turbulento, com a emergência de emoções reprimidas. O silêncio oferece o espaço para que essas emoções sejam sentidas e liberadas, sem serem direcionadas para o agressor. A meta não é a indiferença humana, que seria patológica, mas a indiferença psíquica, que é o desapego estratégico da patologia alheia. O empata continua a ser empático com a humanidade, mas não com a manipulação. O silêncio se torna o guardião do limiar, a figura arquetípica que protege o empata de novas intrusões. O guardião não negocia, ele simplesmente existe.
A profundidade da cura reside no fato de que, ao se calar para o narcisista, o empata finalmente começa a ouvir a voz de sua própria alma, muitas vezes abafada pelo drama e pelo barulho do mundo. O silêncio é o retorno ao lar interior. A força do empata reside na sua capacidade de suportar a ausência, de abraçar o vazio. O vazio que ele cria ao se retirar é preenchido, lentamente, com o seu próprio ser. O narcisista é um especialista em culpar o outro pela sua dor. O silêncio do empata retira essa possibilidade, forçando a responsabilidade para onde ela pertence. O narcisista perde o controle porque perde o bode expiatório. A arte do silêncio não é uma fuga da vida, mas um mergulho mais profundo na verdadeira vida, aquela que não se alimenta de drama e conflito. É a vida que é autossustentável. O empata deve se ver como o alquimista que está transmutando o veneno em remédio. O veneno é o drama, o remédio é o silêncio e a soberania. A verdadeira vitória é a paz que não pode ser perturbada, e essa paz é construída tijolo por tijolo, por meio de cada momento de silêncio sustentado. O silêncio do empata não é uma reação, é uma decisão. É o ato de vontade que afirma o si mesmo. A vontade do empata deve ser mais forte do que a manipulação do narcisista. A jornada de 1000 passos começa com o primeiro passo de não resposta. A cada passo, o empata se distancia do complexo e se aproxima da sua totalidade. O arquétipo do mártir é desintegrado. O empata não se sacrifica mais. O empata se salva, silenciosamente. Essa é a revolução da alma. O silêncio é a sua forma de dizer, sem palavras, que você não é mais um jogador neste jogo destrutivo. O jogo acabou para você. E o narcisista, sozinho na mesa, não pode continuar a partida. A indiferença psíquica é a fundação da nova identidade. Uma identidade que não se define pelo que o outro faz, mas pelo que o empata escolhe ser. Uma identidade centrada e inabalável. Continue a cultivar o silêncio. Ele é o seu maior poder. Ele é o som da sua alma em paz. Ele é a prova de sua individuação. Ele é o temor do ego inflado. Que a profundidade desse silêncio seja a sua âncora no mundo. Que a sua não resposta seja a sua força mais eloquente. A verdadeira mestria do empata é atingir um estado onde o narcisista se torna irrelevante. O silêncio é a declaração de irrelevância. O ego não suporta a irrelevância. O processo de desintoxicação emocional é completo quando a memória do narcisista não evoca mais nenhuma reação, nem raiva, nem dor, nem mesmo pena. Apenas a constatação: existiu, mas não me define mais. O silêncio é a sua forma de honrar a si mesmo. É o seu ato de reverência ao seu próprio ser. Não há honra maior do que a autopreservação. Abrace a força tranquila que reside em você. Ela é imensurável e invencível. Ela é o si mesmo em sua glória. A jornada do empata para a soberania é um testemunho da capacidade humana de transmutação do sofrimento em poder. O silêncio é a ferramenta final, a chave para a liberdade. O silêncio do empata é a sinfonia da liberdade que o narcisista não pode ouvir, mas que o afasta. Ele é o escudo e a espada. Permaneça na quietude e na certeza de sua própria luz. O ruído do mundo não pode penetrar a sua essência. O seu silêncio é o seu campo de força. A sua paz não é negociável, e o silêncio é o guardião dessa inegociabilidade. A figura do ancião sábio, o arquétipo mais temido, é a sua nova identidade. A identidade de quem viu o drama, compreendeu a ilusão e escolheu o caminho da sabedoria silenciosa. O silêncio é a sua forma de dizer ao mundo que você está em paz, mesmo que o mundo esteja em guerra. E essa paz é contagiante para aqueles que buscam a verdadeira luz e repelente para aqueles que vivem na sombra.
A sua liberdade é agora a sua responsabilidade. Use o silêncio para protegê-la. Use o silêncio para cultivá-la. O empata deve se libertar da ilusão de que o amor incondicional deve ser dado a todos, inclusive àqueles que o destroem. O amor incondicional deve começar consigo mesmo, e o silêncio é o ato de amor incondicional próprio. A diferença entre o silêncio passivo e o silêncio soberano está na intenção. O silêncio soberano é ativo, é uma escolha de poder, de proteção e de desengajamento. O silêncio passivo é medo e submissão. O empata deve escolher a soberania. Que o eco do seu silêncio seja o som da sua liberdade. Que a ausência de sua voz seja a sua mais forte declaração de força. O silêncio é a sua nova linguagem. A linguagem da alma que se recusa a ser reduzida. O silêncio alquímico é completo. A transmutação ocorreu. O empata emerge como o si mesmo, inabalável, silencioso e livre. Siga adiante com a certeza de que o que não se move, o que não reage, o que não se alimenta do drama, é invencível. Esse é o poder do silêncio. Permita que essa nova sabedoria se infiltre em cada célula do seu ser. Não lute contra o eco da dúvida, mas abrace o silêncio que a dissipa. A ausência de sua reação é o seu mais precioso presente para si mesmo. A verdadeira riqueza está na energia que você retém. O ciclo está quebrado. A liberdade é sua. A última verdade é que o silêncio do empata não é o fim da conversa, mas o início do monólogo interior mais importante da sua vida, o diálogo consigo mesmo. Que este diálogo seja profundo e transformador. Que ele seja a sua única e suficiente fonte de verdade e validação. O silêncio é o seu mestre. A soberania é uma jornada, não um destino. E o silêncio é o veículo que o conduz. Abrace o seu silêncio e o mundo verá a sua luz, não o seu drama. A luz autêntica que não precisa de palco para brilhar. Você é o seu próprio guardião. A sua paz é o seu tesouro. O seu silêncio é a sua proteção. Continue a avançar no caminho da individuação, onde o único som importante é o da sua alma falando a verdade para si mesma. O silêncio não é a ausência de comunicação, mas a comunicação mais profunda com o si mesmo. O narcisista perde o controle porque perdeu o acesso ao seu centro. Mantenha o seu centro silencioso e impenetrável. Essa é a chave. A sua força reside na sua capacidade de escolher o não engajamento. Essa escolha é o silêncio. E o silêncio é a sua libertação. Seja a rocha e não a onda. A onda é reativa, a rocha é silenciosa e eterna. Que a sua jornada seja abençoada com a quietude e a profundidade da alma que se conhece e se protege. Que o silêncio seja o seu legado.